Não sei dizer o que foi, mas logo da primeira vez que a vi, soube que tinha de ser ela. Claro que não sou louco, eu sabia que era apenas um sonho, e teria sido sempre assim se não fosse pelo dinheiro. Oi, meus amores, eu sou a Anne, sejam bem-vindos ao Bucana. Lembrando que, se você não é inscrito no canal ainda, não esquece de se inscrever e de deixar o like para ajudar bastante no canal. E também me siga nas redes sociais, no Instagram @ana.bucana e no Twitter @aninhajm, pra gente interagir, trocar ideias, sugestões e tudo mais. Eu comecei o vídeo com uma citação de O Colecionador, do John Fowles, que é a resenha de hoje. Esse livro ele foi escrito pelo John Fowles e foi publicado pela primeira vez em 1963. E a Dark Side publicou essa versão belíssima, como todos os livros da Dark Side são, em 2018. Esse livro ele conta com 443 páginas e no início dele tem uma introdução escrita pelo Stephen King, que eu achei, muito boa, só que contém spoilers, então você tem que ler o livro e voltar para ler a introdução depois. Mas, como o Stephen King mesmo disse, esse livro é um livro que, na primeira leitura, você entende ele. Mas na segunda leitura você descobre coisas muito além do que você viu à primeira impressão. Essa edição, gente, eu achei ela muito, muito linda. Olha por dentro, eu achei muito, muito bonita, gente. Sério. E vamos falar da história dele, né? Nesse livro a gente pode dizer que ele tem duas histórias. A história de um cara que é apaixonado por uma garota e quer mostrar pra ela que ele merece o seu amor, que eles foram feitos um para o outro. E a história de uma garota que sofre com o sequestro de um sociopata que quer obrigar ela a amar ele. Então aqui nós vemos a história do Frederick Clegg. Ele é um cara solitário, funcionário público, trabalha na prefeitura, perdeu os pais muito cedo, não tem amigos, ele mora com a tia e com a prima. E a única paixão dele é colecionar borboletas. E também temos a Miranda, que é uma jovem, uma estudante de arte, cheia de ideias, sonhos, conceitos, uma vida toda pela frente. A história dos dois se cruzam quando o Clegg se apaixona. Não sei se a gente pode usar apaixonar no caso, né? Mas ele diz que se apaixona pela Miranda e ele começa a stalkear ela, gente. Mas stalkear assim mesmo. Ele começa a seguir ela em todos os lugares, ele sabe todos os horários dela. E aí ele chega em casa e anota tudo num caderninho, como se fosse uma observação de borboleta dele. Então ele nutre essa paixão platônica por ela e sonha um dia ser correspondido. Mas até então, ele só ficava nessa, sabe? Ele não fazia nada. Só que isso muda quando ele ganha um prêmio na loteria, que aí ele tem o dinheiro e ele resolve ir atrás da Miranda de uma forma mais agressiva, por assim dizer. Ele então se muda para Londres, que é onde a Miranda conseguiu uma bolsa de estudos, e se livra da tia e da prima, mandando elas para um cruzeiro na Austrália. Então ele tem o tempo, ele tá sozinho e ele tem o dinheiro. Ele pediu demissão lá da prefeitura e foi viver a vida dele. Viver a vida dele, né? Então o que ele faz? Ele vai ver um chalé que ele diz que chama a atenção dele o anúncio no jornal. É um chalé afastado da cidade. E ele vai lá, compra esse chalé, e esse chalé tem um porão. Ele começa a reformar esse porão. Mas ele faz tudo isso no e se, gente. Ele fala, e se eu fosse ter uma convidada? No caso, ele chama Miranda de convidada, não como se ele fosse sequestrar ela. Se eu fosse ter uma convidada, eu ia precisar de uma porta de ferro anti-ruído. Ah, eu vou precisar colocar lá no porão também o fogão, porque seria muito estranho eu ficar subindo e descendo com um prato de comida. Ele começa a pensar em tudo e arrumando esse quarto de hóspedes, que é como ele chama o porão. Aí ele compra um furgão e fica esperando a oportunidade de raptar ela. E essa oportunidade chega quando ela tá voltando sozinha, num lugar mal iluminado. E ele atrai ela falando assim, você entende sobre cachorro? Tem um cachorro atropelado aqui, tá no meu furgão. A hora que ela se aproxima pra ver, leva ela lá pro quarto de hóspedes. E aí que a história começa a se desenrolar. A princípio, a Miranda reluta, obviamente. Ela se diz uma pessoa pacífica que é incapaz de machucar alguém. Então ela usa a sua inteligência contra a força do Clegg. Mas ela também, a gente percebe, ela começa a sofrer um pouco de síndrome de Estocolmo, porque ela começa a ter empatia pelo Clegg, começa a entender ele, assim. E como ela tá sozinha lá, ela às vezes começa até a apreciar os momentos de conversa que eles têm. Ela apelida ele de Caliban, que é um personagem da obra A Tempestade de Shakespeare. E aí eles vão desenvolvendo esse... como eu posso explicar? Essa rotina meio esquisita. Ele faz tudo o que ela quer, ele fala pra ela, faz uma lista que eu vou lá na cidade e compro o que você quer. Então ele acha que ele tá fazendo tudo certo. Na cabeça dele, ele tenta se convencer o tempo todo que ele não é louco, que tudo que ele tá fazendo tem uma justificativa.
que ele não tá errado. E isso fica muito nítido na primeira parte do livro, que é narrada pelo Clegg. Então a gente tá dentro da mente dele e começa a ver o que ele pensa, o quanto ele tenta se convencer das coisas, sabe? A segunda parte é narrada pela Miranda. Então a gente percebe também um grande desenvolvimento dela. Apesar dela sentir essa síndrome de Estocolmo com ele, essa empatia, ela sabe disso e ela também não gosta disso. Então ela chega a falar pra ele que ele trata ela como se fosse uma de suas borboletas, que ele pega tudo que é belo e vivo e deixa morto ali de exposição. E apesar da Miranda se mostrar pra ele cheia de marra, que ela não se abala, quando a gente tá lendo a parte dela, porque o livro retoma desde o começo, só que na visão dela. Isso eu achei que seria algo, tipo, cansativo de ler. Mas a parte dela acabou sendo mais rápida pra minha leitura do que a do Clegg, porque eu fiquei com muita agonia, muito mais agonia, porque apesar dela ter essa marra dela que ela demonstra, né, ela tá morrendo de medo, óbvio. E ela deixa isso explícito na parte dela e foi uma parte que eu li, tipo, muito rápido. Teve horas que eu tive que parar de ler pra recuperar o fôlego, porque me deu muita agonia. E o que dá agonia dela e o que dá agonia na gente, consequentemente, é que o Caliban, no caso do Clegg, ele é muito passivo. Ele não quer nada com ela, ele não quer nada sexual, nada, ele só quer ter ela lá, saber que ela tá sob a posse dele lá. E isso gera nossa, você fica com uma ansiedade de saber se ele vai fazer algo ou não, se ela vai conseguir escapar ou não. Então o livro me prendeu muito nesse sentido. A gente percebe também pelo jeito que o Clegg fala que ele se acha superior a todo mundo, ele quer julgar todo mundo, e ele tem essa coisa, o machismo, a questão de posse, de controle, ele quer controlar a Miranda. E isso me irritou, tipo, muito quando eu tava lendo uma parte dele. E muito mais quando na parte da Miranda, né? Porque você tá meio que sentindo nela. Na parte dela eu sentia como se eu estivesse lá. Foi, tipo, muito agonizante, gente. Sério, vocês não têm ideia. Coisas que você nota nesse livro é que ele tem várias citações de livros clássicos, de música, de pinturas, porque a Miranda, ela é muito ligada à arte, ela tá sempre falando disso, e é assim que ela passa o tempo dela lá no porão. Também fala sobre luta de classes, feminismo, que pode ou não ser considerado amor, que pode ou não ser considerado arte, e é como o Stephen King fala no começo do livro. A princípio, ele é só um livro, assim, de terror psicológico normal, mas se você levar ele mais a fundo, tem muito mais por trás daqui, porque é outra época e isso é deixado explícito no livro. A gente percebe também em algumas partes que o próprio Clegg, ele não sabe o que fazer. Tem horas que ele fica em dúvida do que ele fazer mesmo, ele deixa, tipo, a Miranda lá e vai pensar. Ele fica questionando, tipo, será que eu faço isso? Será que eu não faço? Então, é um livro que você realmente não sabe o que vai acontecer até a última página. Eu fiquei, tipo, muito ansiosa pra ler, porque eu realmente queria saber se ela ia escapar ou não, o que ia acontecer com ele. E eu gostei bastante da leitura. Assim, ele não é uma leitura muito rápida. Não por ele não ser fácil, mas é uma leitura um pouco mais maçante pela história, sabe? Por ser uma história pesada, assim. Mas eu li ele super rápido, por conta de querer saber o que ia acontecer mesmo. Quem assistiu a série You da Netflix, ele tem uma pegada muito grande, muito semelhante à série. No caso, a série é semelhante a ele, né? Porque ele é mais velho. Foi um livro que eu adorei ler. Eu realmente entrei na história, eu me senti como uma personagem. Eu comprei ele pela capa, mas eu descobri uma história muito melhor ainda nele. Então, eu super recomendo que vocês leiam, gente. Sério, leiam O Colecionador. Bom, meus amores, essa foi a resenha de hoje, O Colecionador de John Fowles. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever, de deixar o like, de compartilhar para a família, para os amigos. Lembrando que se vocês quiserem adquirir esse livro, aqui na descrição tem os links que se vocês comprarem por eles, não tem taxa alguma mais, vocês vão estar ajudando bastante o canal, ok? Então é isso, até a próxima. Beijos!